Shalom a todos, shalom àqueles que estão conosco na Orlegoin. Nós estamos todos em quarentena, então o negócio é a gente comentar algumas coisas por aqui. E graças ao Eterno por esse canal. Como estamos iniciando, a semana que passou iniciou-se o livro de Levítico Vaikra. E nesta semana estamos na Parashá Tzav. São duas coisas muito importantes para nós que viemos de uma igreja evangélica, que estávamos acostumados a um culto, entre aspas, idólatra, entre aspas eu disse, tá bom? E muitos diziam para mim na época que ficaram sabendo que a nossa igreja, que era evangélica, deixou de seguir o cristianismo e que agora segue o judaísmo. A preocupação de pastores conhecidos meus, pessoas conhecidas, era querer entender como ficaria Jesus para nós, tá? E talvez a questão principal aqui é quanto àquela questão de se ter um Salvador, porque para a educação cristã evangélica nós estamos bem acostumados com isso e sabemos que para eles o que é importante? Você ir para o céu. E para isso, para ir para o céu, estando conectado com Deus, para ir para o céu e estar conectados com Deus, você precisaria estar ligado a Jesus. E quando a gente deixa essa tradição cristã e a gente adota o judaísmo como Bnei Noach, praticantes das 7 leis de Noé, é um advento legal que nos associa ao povo judeu como um povo único, os Bnei Israel e os Bnei Noach, tá? Para nós, com esse entendimento, é tranquilo. A nossa vida ela é muito melhor hoje do que éramos antes. Nós conhecemos a Deus muito mais agora do que antes. Mas para você que possa estar me ouvindo aqui por esse canal, você talvez seja evangélico, católico ou qualquer uma outra linha religiosa e tem aquela ideia de pensar, poxa, para eu ter acesso a Deus eu preciso passar primeiro ao conhecimento de Jesus, tá? E você que já anda conosco, talvez agora você vai compreender um pouquinho melhor as coisas que a gente já vem explicando. Então vamos lá. Por que eu disse que a Parashá Vaikra e Tzav ela é importante nessa explicação pra gente? Veja só, eu vou ler aqui 2 versículos. Estou abrindo aqui o texto. Vamos lá. Esse texto está em Jeremias capítulo 7, versículo 22. Diz assim: Pois nada falei, nem ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, em relação às oferendas de elevação ou às ofertas de paz. Somente isto lhes ordenei: escutai minha voz, e serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e trilhai o caminho que eu vos ordeno, para que tudo vos corra bem. O outro texto é Êxodo capítulo 15, verso 26, que diz assim: E disse: Se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito aos seus olhos, escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Tá? Nós vimos estes 2 textos e agora tem um comentário da Torá em espanhol, com as anotações de Mordecai, que é muito interessante para aquilo que precisamos saber. Quando
e é nela que trata esses dois textos que eu acabei de ler, tá bom? Então veja só. Diz assim, que todos os sábios de Israel, em todos os tempos, eles procuraram tratar de explicar a questão dos korbanot. Olha a informação que traz. Na época da saída do Egito, era um costume com muitos adeptos o oferecer de distintas espécies de animais nos templos idólatras. Através desses sacrifícios se adorava aos ídolos e se queimava incenso ante eles. A sabedoria de Deus, aqui é importante, olha, a sabedoria de Deus não julgou conveniente prescrever ou substituir esses cultos, ou abandoná-los e suprimi-los, pois isso teria parecido naquela época algo inadmissível à natureza humana, que demonstra sempre afeto por tudo que lhes é habitual. É por isso que Deus deixou subsistir aqueles cultos. Porém, no lugar de adorar e render culto a objetos artificiais, a coisas imaginárias que não encerram nenhuma realidade, Ele, Deus, os transferiu para seu nome. É por isso que nos prescreveu construir a Ele um santuário, levantar um altar e oferecer sacrifícios em seu nome. Ademais, nos proibiu oferecer sacrifícios a nenhuma deidade. Esta previsão divina teve por resultado apagar a lembrança do culto de idolatria e consolidar o grande e autêntico princípio de nossa fé, ou seja, a existência e a unidade de Deus, sem que os espíritos das pessoas fossem muito contrariados pela abolição de cerimoniais que lhes eram familiares. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. Agora, passando lá pelo primeiro capítulo de Vaikra, Levítico, não é mesmo? Então aqui informa que este início seria, portanto, uma continuação sobre o Êxodo, capítulo 40, verso 35, quando se lê: mas não pôde Moisés entrar na tenda da reunião, porque a nuvem havia pousado sobre ele. E é por isso que Irache então afirma e explica para a gente que foi necessário Moisés ouvir a voz de Deus o chamando, dando a ele permissão para entrar. Agora aqui uma coisa bastante importante. O versículo 2, ele tem a tradução para a palavra pessoa, que está dizendo: quando alguém do meio de vocês vier trazer um sacrifício, mais ou menos assim, tá? Nas versões em português. Então aqui, lembra, eu estou vendo a Torá em espanhol. Então aqui está dizendo assim, que eles traduziram o termo Adam, tá? Que Adam significa homem, ser humano, tá? E aqui o comentário está baseado no Minha Belulá, dizendo que o Midrash interpreta essas palavras Adam e Ken como querendo dizer que no santuário, olha, preste atenção, que no santuário se aceitavam korbanot, sacrifícios, oferecidos por todo ser humano, ou seja, por quem? Adam, todo ser humano, seja filho de Israel, prosélito ou gentil, já que estas três categorias estão incluídas no conceito Adam. Porém,
sempre de acordo com o Midrash, a palavra Mikem significa, além de ser um conceito étnico, ele vai além. Vai além do conceito étnico, além do conceito ideológico e espiritual. Não se aceitava um corban que fosse oferecido por um apóstata judeu. Então aqui afirma que o filho de Israel, para ser merecedor desse direito espiritual, devia pertencer à comunidade de Israel. Neste caso, o homem gentil estava em clara vantagem com respeito ao apóstata. O profeta Isaías trouxe a seguinte palavra: eu os trarei para a montanha de minha santidade. Os farei regozijar-se em minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitados sobre o meu altar, já que minha casa, casa de oração, será denominada para todos os povos. Isso está em Isaías 56, 7. Agora, veja bem, mais uma coisinha aqui do texto. Depois a gente conversa um pouquinho no olho no olho. Esta ideia, ainda falando sobre o Korbanot, tá? Deixa eu ler aqui mais esse pedacinho que diz assim: os sacrifícios de animais, Korban, é somente uma transmutação daquilo que deveria ocorrer, pois a pessoa que tem errado diante de Deus deve ela própria achegar-se a Deus, mudando, olha que interessante, mudando seu proceder e dominando suas paixões. Guarda isso. O que a pessoa tem que fazer? Ela se aproximar a Deus. Como? Mudando o seu proceder e dominando suas paixões. Veja só, aqui ela não está precisando de um salvador externo, ela não está precisando de Jesus. Para ela se aproximar a Deus, ela está indo a Deus mediante uma mudança no seu procedimento de vida, de encarar a vida e procurando dominar as suas paixões. Por que isso? Porque a Torá, ela diz pra gente, deixa eu olhar para vocês, sair dessa tela. Veja só, a Torá, agora lá na Parashá Tzav, pelo Zohar, ela vai dizer, e sugiro que você leia o texto, acho que eu já postei. Se eu não postei ainda, eu coloco lá na página da Or Legoi no Facebook. Veja só, é dito como foi que o Eterno criou os mundos, a representação daquilo que está acima, que tem abaixo, e está muito claro dizendo que é conforme é o seu proceder, a sua ação, ou seja, a sua palavra aqui, ela vai despertar algo em cima. E traz a informação, tá? Veja, eu estou falando texto do Zohar, a Parashá Tzav. Então está dizendo que não há nada que seja bom ou mal que não esteja acima. Então tudo vem de cima. O bem e o mal está acima. É por isso que tudo que é feito aqui embaixo, ele vem ou da direita ou da esquerda. Tá certo? Quando fala da esquerda, significa que vem com muito juízo, com muita severidade, e a direita vem com misericórdia. Tá certo? Então veja só, quando está dizendo que há uma região em cima que tem o bom e tem o mal, e que conforme a tua atitude, o teu proceder, quando você não consegue lidar com as suas paixões, a sua atitude, o seu pensamento, você vai liberar aquilo que é mal, inclusive com palavra. E essa atitude aqui embaixo, ela sobe.
E no que ela sobe, ela vai estimular a região celestial aonde está o bem e o mal, a treva e a luz. E é dali, portanto, que quando você faz o mal, você estimula o mal, a ruindade, as coisas que não são boas. O que acontece? É dito que um espírito, porque isso é chamado a palavra do Eterno, tá? E então dessa região parte um espírito impuro que vem e pousa sobre a pessoa, fazendo-o escravo, fazendo-o cometer mais e mais coisas. Se ele não está tendo domínio sobre as suas paixões, ele vai ficar mais descontrolado. Se ele não está tendo mudança de procedimentos e aquela atitude que ele estava tendo está despertando esse outro lado, então ele vai cada vez mais andar na impureza. E quando se anda na impureza, você está sempre atraindo aquilo que é impuro. Então é dito também na Parashat Tzav que quando você age pelo bem, você toca acima aquilo que é o bem. E aí, você que procura ser santificado embaixo, você também é santificado em cima. Mas quando você se contamina aqui embaixo, você também se contamina acima. Entendeu? Agora, com isso, fica fácil você compreender. Como é que nós nos voltamos para Deus? É baseado nessas coisas. O Eterno vem e faz o que para a gente? Ele pede para que sejam feitos os sacrifícios. Veja, o Zohar também coloca para a gente que a fumaça que sobe do altar, ela tinha também, uma das coisas é que o Eterno não permitia que a terra de Israel recebesse a presença de demônios, de espíritos impuros. Eles ficavam fechados, guardados numa caverna ao norte. Então a fumaça, veja lá, o altar, tá? O altar que representa fogo, que representa julgamento, o altar tinha que manter o fogo sempre aceso, ensinando para a gente que em todo tempo nós devemos queimar no altar pelo fogo. Então ali é explicado também que há fogo que consome fogo, entendeu? E significa que as nossas paixões, o nosso mau comportamento, ele tem que ser queimado no altar. A gente tem que controlar o nosso pensamento. Então veja só, o primeiro korban, o primeiro sacrifício era olá, que é o holocausto. Tudo é queimado. E isso tem a ver com os nossos pensamentos. Tá? O Zohar traz o sábio trazendo o versículo famoso para você, aquele que diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, tá? Mostrando justamente que conforme nós pensamos no nosso comportamento, nós estamos nos ligando a alguma coisa. E o nosso pensamento, se ele é ligado a determinadas paixões, então nós seremos induzidos, nós estaríamos atraindo aquela parte má dos altos. E um espírito impuro viria sobre nós, tá? E iria se alimentar. Agora, voltando ao altar, para eu não me confundir e ir para as outras linhas, a fumaça do altar, ela tinha função também para poder alimentar anjos, tá certo? Mas eu não quero explicar essa questão agora. Eu só quero apenas citar para você entender a importância do altar. A fumaça do altar, ela servia para poder
ela quando Israel, quando a pessoa ela vem até o Eterno e ela vem com os pensamentos bons, com kavaná, com intenção, com vontade de servir ao Eterno, procurando realmente conter as suas paixões, fazer o bem, praticar o bem, andar pelos caminhos da Torá, ler a Torá, procurar estender as mãos às pessoas, procurar ser uma pessoa boa, da forma que o Eterno tem descrito por sua palavra. Então a fumaça ela sobe a Deus em linha reta, então ela vai ter uma função e vai atingir também uma qualidade de anjos. Por exemplo, anjos que são fogo. Então é dito no Zohar que era comum você ver anjos passeando pelo fogo, anjo que come fogo. Mas por outro lado, quando Israel ele oferecia sem intenção, sem controle do seu eu, sem controle dos seus pensamentos, praticando o mal, desviando dos caminhos do Eterno, então essa fumaça que subia, ela não subia em linha reta. Ela fazia uma curva e ia lá para aquela região do norte, e ia lá para aquela caverna, onde aqueles demônios eles iriam se alimentar daquela fumaça, tá? Agora, por que o Eterno é quem faz isso? Porque o Eterno tinha providenciado que estes seres não teriam poder sobre a terra de Israel. Então, para que eles não fossem para lá pelo direito legal do comportamento destes Bnei Israel, desses filhos de Deus que seguem a Torá, tá? O comportamento ruim deles estariam, portanto, movimentando o lado ruim. E ao invés de o Eterno permitir que o espírito impuro venha, como ele disse que não era para estes espíritos terem autoridade sobre a terra de Israel, então esta fumaça fazia a curva, o sacrifício do altar alimentava, distraía estes seres. Agora veja só, também é muito importante você compreender que à noite o Eterno, desde a fundação, ele estabeleceu o horário da noite, ele tem peso, ele tem regência do lado mal, tá? E o dia tem a regência do lado bom, entendeu? Estes espíritos, você pode ver no livro de Jó, como declara também essas coisas. Estes espíritos, eles vão sair à noite para poder encontrar estas pessoas. Então veja, não estamos falando em si de religião, de Jesus, de Buda, de outros nomes. Nós estamos falando de um ser humano, que é você, que veio com uma alma que pertence ao Eterno e que nasceu aqui nesta terra com uma missão, e você precisa descobrir a sua missão, você precisa descobrir qual a tua função. Cada pessoa vem aqui com um propósito, e o propósito é você descobrir qual é o teu propósito, entendeu? E neste sentido, já que eu estou falando de todas as pessoas, fica claro que ninguém precisa de um salvador no sentido da religião cristã, que quem não está em Cristo Jesus vai para o inferno. Não há essa necessidade, porque nós que já nascemos de Deus, já viemos de Deus, todas as almas que descem aqui, elas partem do jardim de Deus e elas retornarão ao Eterno, entendeu? Claro que algumas se perderão, tem todo uma outra coisa que não cabe a gente entrar aqui pelos detalhes, mas de forma geral, todos vieram de Deus e vão precisar descobrir Deus aqui. Mas como que uma pessoa se afasta de Deus aqui? Não controlando seus instintos, não controlando seus pensamentos. E uma vez que a pessoa age dessa forma, como eu já expliquei lá no começo, ela está ativando nas regiões celestiais o bem ou o mal. E se for o mal, então você vai entender agora o que está escrito em Samuel, quando Saul
fazia determinadas coisas, então é dito assim: e um espírito mau da parte do Eterno saiu e foi para Saul. Agora você entende porque na religião cristã é muito difícil os pastores explicarem como que algo de ruim vai sair de Deus, se é dito que Deus é bom, é luz e nele não há treva. Agora você entendeu. É lá nos altos que você tem os firmamentos, que você tem céus, e você tem a regência de anjos, e você tem ali, baseado naquilo que você faz aqui, você vai movimentar, você vai agir em cima, e você vai movimentar o lado mal ou o lado bom. E aí, se você movimenta o lado ruim, um espírito impuro vem de lá e vem sobre você. E ele vai te descontrolar ainda mais. Portanto, quando você aprende, veja, nós não estamos falando de religião, de estar dentro de uma igreja, nós estamos falando de um comportamento de ser humano, a forma como você enxerga o mundo, você trata pessoas, você pensa no ser humano, no teu semelhante, nos animais, na flora, na fauna, tudo que é a criação de Deus. Você tem que aprender a agir bem com as coisas que estão diante de você, sabendo que foi o Eterno quem fez. E uma vez que você está aprendendo todas estas coisas, você vai estar se aproximando ao Eterno. E já é possível se aproximar ao Eterno desta forma, mas quanto mais quando você se aproximar ao Eterno através da Torá. E aí você vai ler o texto e você vai descobrir os mandamentos do Eterno, o como fazer para de fato agradar, o como sentir a presença dele em você. E com isso você estará cada vez mais controlando a tua inclinação para o mal, esta força que há dentro de nós, que vai contagiar pessoas. Você aqui com seu comportamento, você atrai pessoas ou você repele pessoas. Quem é que gosta de ficar ao lado de uma pessoa que só é negativa? Uma pessoa que é má, uma pessoa que pratica a maldade, a ruindade. Quem é que tem prazer? Outro dia eu estava falando com meu filho e dizendo que numa empresa, às vezes um funcionário que ele não é tanto produtivo para a empresa, ali no sentido profissional, em executar a linha profissional da empresa, mas quando ele é uma pessoa muito para cima, que ele tem um contato pessoal muito forte com as pessoas, essa pessoa, ela não é mandada embora. Ah, você vai dizer, mas ela não produz. Ela produz. Não ali o físico, mas ela produz para as demais pessoas. Sabe por quê? Ela alegra o ambiente, ela levanta o astral, ela faz o ambiente ser leve. Então ela, através dessa atitude de personalidade, ela levanta o astral de todo mundo e faz com que todos os demais profissionais ao redor dela trabalhem melhor, eles vão produzir mais. Então essa pessoa não é mandada embora, não é porque ela é desqualificada. Ela vai ser enxergada como qualificada, como um bem para a empresa, o jeito dela tratar as pessoas e levantar a forma em que ela não deixe o ambiente pesado. Compreendeu? Então essa pessoa fica. Veja, estamos falando de religião, estamos falando de salvação, mas estamos falando de comportamento. Estamos falando que o nosso comportamento, o nosso pensamento, nós agimos aqui embaixo, o nosso ser, o nosso comportamento leva para cima, age em cima e vai despertar o lado ruim ou o lado bom. Tá certo? Eu acho que já deu para vocês entenderem. Então aqui eu queria voltar lá para o começo, para poder conversar aqui com vocês agora, como nós que viemos da igreja evangélica, e muitos tinham um apego muito forte a Jesus, por exemplo, e agora talvez muitos ficam assim, achando que está faltando alguma coisa. Gente, não está faltando nada. De jeito nenhum. O Eterno, nessa beleza, como nós vimos aí no início, quando eu disse que o Eterno, ele... nos textos que vocês irão ler, que eu citei aí, está falando sobre o Salmo 51, quando Davi fala que para Deus
Deus não está interessado no sacrifício, porque o sacrifício para Deus é um coração contrito, e Ele não vai desprezar jamais. Então é dito que o sacrifício para Deus, neste sentido, ele é apresentado como? O texto vai ensinar para a gente que o texto da Torá sobre a Parashá vai dizer que o israelita, o judeu, ele vai procurar se posicionar diante de Deus com o coração para o bem, para atrair as coisas, o lado bom da eternidade para cá, para abençoar o mundo, para trazer luz ao mundo. Tá? Por isso, Or Legon, luz para as nações. O nosso comportamento também é nesse sentido, para atrair a luz de Deus, para movimentar as coisas que estão acima, mas o lado bom, para que nós possamos tocar pessoas, ajudar pessoas, mostrar a misericórdia do Eterno, o bem, a bondade. Tá certo? Então, é dito assim, que a pessoa levava um sacrifício ao Eterno, mas ela ia por conta própria. Então ela tinha que saber que aquele comportamento dela, aquele pensamento dela atraiu coisas. E aí nós vamos vendo aí determinados tipos de sacrifícios. Sugiro que você leia na Torá, leia o comentário da Torá, que está bem explicadinho esse pedaço. E com isso que eu estou falando, vai ser importante você compreender que Deus, portanto, Ele quer que você se achegue a Ele para ter controle do teu ser, do teu pensamento, para você ser conhecedor desta área que você não domina em você. E quanto mais você aprender a se conhecer, você vai conseguir procurar o domínio sobre essa área e fechar as portas para os seres da maldade. E você vai aprender a não mais ativar acima aquele lado ruim que traz coisas abaixo. Então em você está a decisão de abençoar o mundo ou de amaldiçoar o mundo. Abençoar a você ou amaldiçoar a você. Tá certo? Nós não precisamos de um Salvador nesse sentido para acessar a Deus. Entendeu? Espero de fato que você tenha compreendido isso. E é muito importante lembrar que o Eterno disse, eu acho que eu gravei uma outra aulinha, você já deve ter ouvido. Por que é que o Eterno não acabou com a Igreja Católica, com a Igreja Cristã Evangélica, ou com centros espíritas, ou com isso e aquilo? Veja, na saída do Egito, eles estavam vivendo dentro de um país que tinha variadas linhas de feitiçarias, de práticas, acessando demônios, inclusive, tá? De magia. E, portanto, nós já vimos aqui hoje na leitura que eu fiz com você, pela Torá Mordecai, dizendo ali que o Eterno, ele não julgou aquele comportamento, ele não quis tirar e nem proibir, mas ele pegou aquilo que era muito familiar a eles. Então ele deu uma ordem para trazer os sacrifícios a ele, porque era comum, eles sabiam que matavam animais para oferecer a entidades, como culto pagão, queimando incenso para esse tipo de culto. Então o Eterno quis acabar com o culto pagão. Mas ao invés de dar uma ordem para falar, a partir de hoje ninguém faz mais nada disso, tal, e eles iriam ficar chateados, é como se não tivesse tranquilidade para isso, ia ficar perdido. Imagina se o Eterno tivesse acabado com a igreja evangélica, com a igreja católica. Tudo que foi feito, como vocês viram, vai ter um julgamento. Cada um é responsável por si, pelas suas atitudes, por aquilo que despertou e trouxe ao mundo. Portanto, quando a gente quis conhecer a Deus, para nós aqui no Brasil, praticamente era só um caminho falando de Deus, seja pela Igreja Católica, seja pela Igreja Evangélica.
E nós entramos pela igreja evangélica. E o nosso coração foi se derramando cada vez mais diante do Eterno. E ali o Eterno viu uma fonte de vida, uma fonte de luz. Nós fomos penetrando, nós fomos movendo algo. Foi algo natural, meu e seu. E aí aprove o Eterno, porque nós começamos a alcançar caminhos celestiais que nós nem estávamos sabendo. Mas o comportamento de vida meu e seu fez com que o Eterno nos tocasse e nos trouxesse para a revelação do judaísmo. E conforme a gente foi aprendendo quem é o Eterno, aquele que de fato é um, que não é três em um, ele é apenas um. Não é Pai, Filho e Espírito, é apenas o Pai. Quando a gente começou a compreender essas coisas, o nosso coração foi sendo iluminado pela Torá. E quando nós fomos iluminados pela Torá, o céu abriu. E a Torá foi iluminando. Como aquele texto de Provérbios está parafraseando. E foi abrindo o sol para nós, até chegar a ser dia perfeito. E desta forma, nós estamos olhando para o Pai agora. E nós estamos livres do jugo da religiosidade. Faz isso, não faz aquilo, pode isso, não pode aquilo. Nós somos livres, mas nós somos responsáveis ainda em cada atitude nossa. Tá certo? E nós podemos acessar o culto ao Eterno para baixar luz a esta terra, a nós e a este mundo, tá? Portanto, Deus, louvado seja o Eterno, ele não destruiu a igreja, porque se ele tivesse destruído a igreja, a cristandade, os católicos, os evangélicos, etc., nós não teríamos chegado a ele. Entendeu? Agora que chegamos a ele, então nós estamos na postura de colocar o éfod. É como é dito para os judeus, o éfod, ele não é voltado para frente, porque o éfod ele é como um avental. E o avental, para aquela época, estava ligado a culto idólatra, a feitiçaria. E aquilo trazia um sentimento de poder às pessoas, porque elas se mostravam, elas tinham prazer nisso. Mas em nós, o éfode, ele é colocado para as costas, porque nós não temos que estar vinculado assim, querer demonstrar o poder e ter essa soberba de maneira alguma. O nosso prazer é sabendo como o éfode ele era preso aqui em cima e ele unia as duas partes. E a gente tem que saber que há o lado bom em nós e há o lado mal em nós. Que quando a gente pensa coisa boa, a gente está estimulando o nosso lado bom e está subindo para estimular acima uma resposta para que se responda a nós de uma forma positiva. Mas quando também estamos fazendo o mal, sobe o mal e o que vai responder para baixo é a presença de um espírito impuro causando para nós impureza. E lembrando que aquele que está impuro, ele não pode se achegar a Deus, tá? Mas aqui são coisas para comentar depois, tá bom? Que o Eterno abençoe nossas vidas, que estejamos em quarentena, mas cantando louvores, louvando o Eterno, conversando com Ele, porque tudo é para o bem. Gamzu letová, tudo é para o bem. E seja você uma bênção, e corra para dentro de você, e comece a vasculhar, e há um potencial em você, trabalhe para o bem. Não permita mais que os teus pensamentos te condenem e que você fique despertando coisas ruins, de maneira alguma. Comece a despertar a bênção do Eterno para a sua vida. Lembre daquele texto: coloco hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte diante de você. Escolhei, pois, hoje a vida, a bênção. É assim que o Eterno quer. Louvado seja o Eterno. Shalom a todos.